Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo da semana passada estudamos o PWM, o módulo PWM do PIC 16F628A. Eu demonstrei como configurar ele passo a passo utilizando a interrupção do timer 2. Na videoaula de hoje vamos utilizar outro microcontrolador PIC, que é o 877A. Já estou com o circuito montado aqui, entretanto vamos apelar para a biblioteca do microC, que eu sei que tem muita gente interessada em saber como as funções de PWM do microC funcionam, e são muito fáceis de utilizar e é bem simples de configurar o PWM utilizando estas bibliotecas e funções reservadas do microC. O 877A ele apresenta dois módulos CCP. Estão aqui no port C, o RC1 e o RC2. Vejam aqui no diagrama, CCP1 é o RC2 e CCP2 é o RC1. E aí já coloquei aqui as labels de PWM. PWM1 e PWM2, já conectei o osciloscópio virtual do ISIS para monitorarmos. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? É configurar estes PWMs com as funções do microC. E utilizando estes quatro botões, vamos utilizar dois para o PWM1, ou seja, um incremento Duty Cycle, outro decremento Duty Cycle. E este boot 3 e 4 aqui faz o mesmo com o PWM2. Um incremento Duty Cycle e o outro decremento Duty Cycle. Então vamos fazer o código e veremos como é simples. O circuito da aula de hoje é esse aqui, vou montar na protoboard e testar no osciloscópio com vocês. Ele tem mais também um cristal oscilador de 16 MHz, conectado daquela forma clássica que já estamos craques em saber, beleza? Então vamos lá. microC. Criei um novo projeto, já está salvo, já está carregado no microcontrolador para ganhar tempo, como sempre, e já mapeei o nosso hardware aqui com as diretivas define, boot 1, 2, 3, 4, nos respectivos pinos do port B. E aí o void main está aqui. Inicialmente vamos precisar de variáveis para o Duty Cycle. Estas variáveis vão armazenar o Duty Cycle, pois vamos modificá-lo com os botões. Então vamos criar aqui unsigned short, pode ser Duty 1 e Duty 2. Já temos as duas variáveis declaradas aqui, barbadinha. E agora vamos no help. Você clica em F1 no teclado, vem aqui help e help, que é a ajuda do microC. Aqui está ele. Clica na aba índice e sempre que você quiser pesquisar alguma função, é estes os passos a seguir. Queremos PWM, então digito PWM e já abre aqui a biblioteca PWM, dando duplo clique, ele nos mostra todas as funções pertinentes ao módulo PWM. Vejam aqui que temos até o PWM5, portanto as funções até o PWM5 para os microcontroladores que apresentem mais módulos CCP. No caso, o 877A é até o PWM2 que estaremos utilizando. E aí é bem simples de utilizar o PWM1 init com a frequência que vamos querer utilizar. Então aqui já de cara determinamos a frequência do nosso PWM, aqui como parâmetro dessa função PWM1 init. Essa será a frequência do módulo CCP1, exclusivamente o PWM. Vejam como é simples também o Duty Cycle, PWM1 set Duty. E aí colocamos o valor do Duty Cycle. E aqui como informação, na descrição dessa função, sempre é bom dar uma lida, este é o manual de instruções do compilador, então você pode variar de 0 a 255, os 8 bits, clássicos 8 bits. Se você quiser colocar em percentual, você pode utilizar esta equação aqui, que é o percentual vezes 255 dividido por 100. Então se você quiser utilizar PWM1 set Duty 50%, você faz esta configuração utilizando esta equação no parâmetro da função, beleza? Hoje vamos utilizar a configuração normal, que é de 0 a 255. Mas aqui embaixo temos o PWM1 start, que ele não tem parâmetro nenhum, é apenas para inicializar, e temos o PWM1 stop. E aí para todos os PWMs, 1, 2, 3 até o 5, são estas funções que vamos estar utilizando. Já temos as nossas variáveis aqui.
Vamos primeiro setar o registrador CMCON para desabilitar os comparadores do PIC. Como sempre, vamos configurar o port B com o registrador TRIS-B. Vamos deixar tudo como entrada, portanto, FF em hexadecimal. Todo o port B será a entrada. E o TRIS-C, que tem o módulo CCP1 e 2, vamos deixar todo como saída. Todo o port C como saída. Podemos estar inicializando aqui como FF. Então, port B inicia em high. E o port C todo em low. Vejam que conectei resistores de pull-up nas respectivas entradas aqui. Significa que quando eu pressionar o botão, estarei alterando o nível lógico alto para o nível lógico baixo. Então temos que testar quando o pino receber o nível lógico baixo. Primeiro, nas configurações iniciais, vamos entrar com PWM1 init. Vamos selecionar uma frequência de uns 5 kHz. Então, colocamos isso como parâmetro e já vamos setar a do 2, PWM2 init, 5 kHz também. Vamos inicializar o DUT1, 255 dividido por 2, 127 para inicializar o DUT em 50%. DUT2 também, 127. E ainda antes do loop infinito, vamos com o PWM1 start para inicializar e o PWM2 start. Perceba que tudo que eu faço no PWM1 eu faço no 2 e eu posso estar utilizando frequências diferentes e DUT cycles diferentes se eu quiser. No caso aqui eu vou inicializar tudo igual, mas fica a seu critério daí. PWM set DUT, e aí temos que colocar como parâmetro a variável DUT1. PWM2 set DUT, vamos colocar como parâmetro o DUT2. Colocar o loop infinito e, teoricamente, se eu compilar o código e rodar, ele já vai gerar estes PWMs com o DUT cycle de 50%, aproximadamente a frequência de 5 kHz. Compilando, nenhum erro, nenhum aviso. Já está carregado aqui no microcontrolador. O cristal é 16 MHz, é o que vamos utilizar na prática também. E aqui os fuses, vamos aqui no microC, em Edit Project, para você ver os fuses. Então é High Speed no oscillator, sem o Watchdog Timer, Power Up Timer On, que é aquele sistema que segura o microcontrolador por 72 milissegundos após a energização, para estabilizar os registradores e tudo mais. Brown Out Detect Off, que não queremos que ele se desligue após uns 4 volts. Se a tensão baixar para uns 4 volts, não queremos resetar o microcontrolador. E aí, sem programação em baixa tensão e sem proteção de código. Este é a nossa configuração dos fuses. Dando um play, já temos aí lindamente os dois PWM gerados. Por enquanto não tem como trabalhar no DUT cycle, afinal de contas não configuramos um loop infinito para os botões. Mas vejam aqui que temos um período dos seus 200 microsegundos, 200 microsegundos, 1 sobre isso, os 5 kHz que eram previstos, e aqui aproximadamente 50% de DUT cycle, como inicializamos os DUTs. Aqui no while não tem nenhuma novidade, é fazer tudo o que a gente já vem fazendo há tempo, que é testar os botões. Então, se o botão 1 for pressionado,
E lembrando que esta exclamação na frente é equivalente a dizer se botão 1 igual a 0, ou seja, uma negação, porque o botão 1 está ligado ao ground. Temos o resistor de pull-up, botão 1 ligado ao ground, todos os outros também, então temos que testar assim, com a exclamação na frente. Vamos dar um delay, uns 40 milissegundos, que é o delay anti-bouncing. E aí, DUT 1 mais, vai incrementar o DUT Cycle 1. E aí, PWM1 set DUT 1. Isso que temos que fazer para os outros botões. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Botão 2. O botão 2 vai decrementar, então é DUT menos menos. E aqui é igual. Botão 3. Botão 3 incrementa o DUT 2 agora. Então temos que mudar isso aqui e mudar aqui PWM2 e o DUT 2. E o botão 4 que decrementa o DUT 2 e seta o PWM2 com parâmetro DUT 2. Acredito que seja isso, compilando, tudo certo. Então o código está pronto, vejam o quão mais rápido e mais prático é com o apoio das bibliotecas prontas do Micro-C. E simplesmente no loop infinito estamos testando os 4 botões com o comando if, que todo mundo já conhece. Se pressionar o botão 1, incrementa o DUT Cycle, temos um delay anti-bouncing, e aí vamos mudar como parâmetro o DUT do PWM1. Botão 2 eu estarei decrementando o DUT 1, e aqui mudamos o parâmetro do PWM1, o DUT 1. E o mesmo vale para o PWM2 com os botões 3 e 4. Estamos aqui no Isis de novo e vamos simular. Play. Inicialize em 50%. E agora percebam que pressionando o botão 1, estou alterando o DUT Cycle, estou aumentando o DUT Cycle do PWM1. Pressionando o botão 2, estou diminuindo o DUT Cycle, pois configuramos para decrementar a variável DUT. E o mais incrível, o mais bacana deste código é que estarei controlando 2 PWMs independentes. Então o PWM2 será controlado pelo botão 3, aqui incrementando o DUT 1, ou para diminuir o DUT Cycle, com o botão 4 estarei controlando o PWM2. Então esta aplicação é excelente para os seus projetos, fica aí a dica. Mas é claro que primeiro vamos testar e comprovar isso na prática. Então, venha comigo! O circuito está montado, o osciloscópio ligado, já monitorando o PWM. Vejam o escopo do osciloscópio, temos o canal 1 e o canal 2 e a nossa frequência 5 kHz, exatamente como programamos com as funções do Micro-C. O nosso circuito está aqui, PIC16F877A, os resistores de pull-up para cada um dos botões e os 4 botões aqui ligados ao terra. Cristal de 16 MHz com 2 capacitores de 22 picofarad. As saídas PWM e as 2 ponteiras de prova do osciloscópio. Para cada par de terminais de alimentação temos que colocar um capacitor de desacoplamento e essa é a função destes 2 componentes aqui, que são capacitores de poliéster de 100 nanofarad. E aqui um resistor de pull-up no Master Clear. Poderíamos ter via fuses desabilitado o Master Clear, mas no caso eu deixei habilitado. Pressionando o botão, já vemos rapidamente a resposta do DUT Cycle do PWM1. Vejam que bacana e como fica simples de implementar. E quando chega no máximo ele volta ao mínimo. Se eu manter pressionado o botão, ele vai aumentando, pressionando o outro ele diminui. E vejam, observem com atenção o PWM do canal 2, ele não sofre alteração alguma com
o pressionar de botão com a mudança de Duty Cycle do primeiro PWM. Isso porque essas funções do microC trabalham com as interrupções do Timer 2, por isso que são tão eficientes assim. Agora vejam aqui a variação do PWM2, funcionando perfeitamente também. E o ponto de PWM que deixei ajustado no canal 1 continua fixo, não sofre qualquer alteração. O que é muito bom isso. O ideal seria que esse cara aqui tivesse vários PWM, que permitiria aplicações muito interessantes. Vejam que a frequência de 5 kHz se mantém constante e estamos alterando apenas o Duty Cycle. E essa é justamente a sacada do PWM, Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso. A frequência deve ser mantida. Pois é, então temos o circuito funcionando, é mais um exemplo de aplicação aqui dos nossos queridos microcontroladores PIC. Implemente aí em seus projetos e comente conosco os resultados. Então esse foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores PIC. Deixe o seu like e clique em gostei, que isso me ajuda pra caramba. Comenta aqui embaixo o que está achando das videoaulas aqui do curso e qualquer dúvida é só mandar aquele Save Our Souls de sempre. Aqui tem vídeo praticamente todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre e por todos os elogios nos comentários. Valeu mesmo e conto com vocês nos demais vídeos. Aquele abraço e até a próxima!